Salve fiel, salve nação corintiana, sabadão, muita notícia importante no Corinthians, o Corinthians atrás de atacantes no mercado da bola e o Ramon Dias pediu um atacante do River Plate. Tem também o Michael livre no mercado, o Corinthians poderia fazer uma investida no jogador, tem todas as atualizações sobre Firmino e esse craque midiático que o Corinthians está atrás. Então tem muita informação importante, fica até o final para você não perder nada. Mas antes da gente assistir, deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir ao Nicola e o Cereto atualizando pra gente todo o noticiário do Corinthians, hein? Muita informação importante nesse final de semana. Dá só uma olhada, fiel. Hora de falar sobre o Corinthians com várias atualizações. Quero começar por Cuéllar. Contei para vocês em primeira mão alguns dias atrás que o nome dos sonhos do Ramon Dias, o primeiro da lista do técnico argentino, é justamente o do volante colombiano que pertence ao Al-Shabaab. Entre Corinthians e Cuéllar, enfim, existe um acordo. O Corinthians conseguiu convencer o Cuéllar a aceitar um valor um pouco inferior ao que ele tem lá na Arábia Saudita, onde ganha R$1.200.000 livres de impostos com todos os custos. Essas cifras do Cuéllar giram na casa de R$1.700.000. Pois bem, diante desse acerto com o Cuéllar, o Corinthians parte para o plano 2, ou para a segunda fase da negociação, a mais difícil, com o vencimento do Al-Shabaab. O time saudita, com quem ele tem mais 2 anos de contrato, não estava disposto a liberá-lo por menos de 5 milhões de euros. E enquanto não houver acordo, não dá para avançar na contratação do Cuéllar. Ainda sobre reforços, o Corinthians chegou a oferecer 30 milhões de reais ao América do México por Brian Rodrigues. O Peñarol também está interessado, mas oferece muito menos, algo na casa dos 6 milhões de reais. Diante disso, dá para dizer que o Corinthians está à frente na operação para aquisição do atacante uruguaio que atua pelos lados do campo. Quero te ajudar a entender se esse acordo com a Esportes da Sorte, que prevê o pagamento de 57 milhões de reais para a contratação de um reforço, é bom ou ruim? Aí você deve estar perguntando, que coisa idiota de falar, por que 57 milhões de reais para reforço seria algo ruim? A resposta é porque esses 57 milhões fazem parte do valor total do acordo. Não é que Corinthians e Esportes da Sorte se acertaram com um baita patrocínio e além desse patrocínio há uma verba de 10 milhões de dólares para a compra de atletas. Pelo contrário, o valor total de 309 milhões previsto para os 3 anos de contrato inclui esses 57 milhões de reais. Isso faz com que o valor que sobre para o Corinthians de patrocínio master seja baixo. Seja ruim, quero contar para vocês essas cifras a partir de agora. O Corinthians, no primeiro ano de contrato com a Esportes da Sorte, vai ter direito a apenas 56 milhões e meio de reais fixos. Eram 120 milhões nos tempos de vai de bet. No segundo ano, a coisa melhora, 66 milhões e meio de reais. No terceiro ano, o Corinthians vai ter direito a 90 milhões de reais. Só para lembrar, o Palmeiras já tem em mãos atualmente uma proposta de 90 milhões de reais da Bet Nacional para a próxima temporada. Isso o Corinthians só terá no terceiro ano de contrato. Então, respondendo à pergunta, eu considero essa proposta da Esportes da Sorte de ajudar com 57 milhões de reais para a contratação de um jogador ruim. Detalhe, a ideia da Esportes da Sorte é usar essa grana apenas em 2025, a partir de janeiro. Se pintasse uma baita possibilidade de acordo por agora, o Corinthians teria dificuldade na antecipação dessa grana. Mas vamos trabalhar com esse dinheiro. O que dá para fazer com essa grana? 57 milhões equivaleriam, por exemplo, a 1 ano e meio do salário do Gabigol. Se o Corinthians quisesse tentar avançar nessa negociação e não houvesse o acordo entre o Gabigol e o Palmeiras, daria para propor isso ao Gabigol. O restante do tempo ficaria sob responsabilidade do Corinthians. 57 milhões equivalem a dizer mais ou menos ao que gastou o Corinthians com o Garro, que tem sido um ótimo reforço, ao Alex Santana, que começou bem, e ao Charles, que foi recém-anunciado. É um dinheiro interessante, é um dinheiro importante. Dá para você fazer alguma grande aquisição. Por exemplo, o Brian Rodrigues, que quase foi contratado. Se viesse do México, custaria 30 milhões de reais, ainda sobrariam 27 milhões de reais. Não dá para dizer que é uma operação, não é uma grana pouca. O que me incomoda é você tirar do patrocínio Master e passar a ter um valor pequeno do Master e vender essa história de, olha, estamos contratando um grande reforço com a grana da Esportes da Sorte, desfalcando o patrocínio Master. De qualquer maneira, o
Corinthians ainda busca um nome de impacto para essa janela de transferências. Não sobraram tantas boas opções, estou de olho no mercado. Uma das opções mais interessantes nesse momento poderia ser o Michael, que vai ser liberado do Al Hilal a partir de 13 de agosto, jogador que se encaixa perfeitamente aquilo que busca o Corinthians, atacante de velocidade, com bom drible e também fazedor de gols. Para falar agora sobre o Corinthians, que está praticamente desistindo de Brian Rodrigues. E olha que o atacante uruguaio de 24 anos de idade chegou a estar perto de fechar com o Timão. Mas Augusto Melo, Fabinho Soldado e companhia ignoraram um fato importante. O jogador tem sido acusado e investigado por estupro no México. Ele pertence ao América e nas semifinais do torneio Clausura, torneio do segundo semestre por lá, foi acusado por uma menina desse episódio. Por conta disso, diante da repercussão negativa entre torcedores e torcedoras do Corinthians, o Augusto se viu obrigado a praticamente desistir de um acordo que estava avançado. O Corinthians havia feito 3 propostas diferentes, a última de 5 milhões de euros que agradou ao América do México. O América pedia algo na casa dos 6 milhões de euros. Depois do jogo contra o Grêmio, Augusto foi flagrado por torcedores e chegou a dizer o seguinte, abre aspas, a gente tinha de fato conversa com o Brian, mas não vai dar mais, só se ele provar sua inocência, fecha aspas. Nesse mesmo bate-papo com torcedores, que foi gravado, o Augusto afirmou que não existe qualquer negociação por Roberto Firmino. Eu já havia dito para vocês que o atacante ganha 9 milhões e meio de reais por mês com a camisa do Al Ahly da Arábia Saudita. Para repercutir uma informação que vem da Arábia Saudita, uma agência de notícias de lá afirma que o Corinthians negocia com o Roberto Firmino. Alguns de vocês nem gostam quando eu trato sobre esses assuntos, só que vários de vocês me procuraram nas redes sociais para perguntar, Nicola, tem alguma coisa? Qual a chance do Roberto Firmino ser contratado? Antes de dar a resposta, deixa eu só trazer informações. Primeiro, que a adaptação do Roberto Firmino ao Al Ahly da Arábia Saudita não é boa, isso é público e notório. Ele não tem conseguido jogar e se sentir feliz. Já disse até a pessoas mais próximas que estava disposto a rescindir seu contrato. O problema é que ele ganha 9 milhões e meio de reais por mês e tem vínculo até junho de 2026. Para completar, é também legal dizer que o Firmino é torcedor corintiano fanático e já fez essa revelação em várias entrevistas, mas... Porém, contudo e todavia, antes da partida contra o Grêmio, conversei com um dirigente importante do Timão e ele assegurou que até essa quinta-feira, em momento algum, existiu negociação entre Corinthians e Roberto Firmino. Só para completar, esses 9 milhões e meio de reais por mês a que tem direito o Firmino equivalem a quase metade de toda a folha salarial do elenco e também incluindo a comissão técnica. Só para completar sobre o Corinthians, Timão que já contratou 15 reforços desde o início do ano, na era Augusto Melo. Se a gente computar os atletas da base, essa conta cresce bastante. Foram 43 reforços para os times sub-17 e sub-20. Sub-17 teve 24 contratações, o time sub-20 apareceu com 19 reforços. E você está animado com o Timão? Vamos falar do Corinthians aqui no canal do Cereto. Corinthians que continua buscando um reforço de peso, ainda mais com a ajuda da patrocinadora Sportbet. A Sportbet que pode disponibilizar, vai disponibilizar, né, segundo o acordo de contrato por 3 anos, 57 milhões de reais para custear a contratação de jogadores. Né? 57 milhões de reais a Sportbet vai disponibilizar ao Corinthians para contratar jogadores. E o Corinthians quer pelo menos mais 2 atacantes, quer contratar mais 2 atacantes e quer contratar também um jogador do meio de campo. Né? O Corinthians está em busca desses jogadores para qualificar o elenco, além de um lateral esquerdo. Quer um lateral esquerdo, um jogador do meio de campo e 2 atacantes. O jogador do meio de campo, o Ramon Dias é apaixonado por ele, o Ramon Dias tem obsessão por ele, insiste na contratação dele. Foi o primeiro pedido do Ramon Dias quando chegou no Corinthians. O técnico adora o Cuejar, que está no Al-Shabaab da Arábia Saudita. O técnico entende que o colombiano é capaz de dominar o meio de campo, é capaz de mudar de patamar se for contratado. Então, ele é apaixonado pelo Cuejar, desde que foi técnico dele no Al Hilal, né?
o Ramon Dias foi técnico do Cuejar lá no Al Hilal da Arábia Saudita. E ele já havia sido pedido pelo Ramon quando foi técnico do Vasco. Já tinha sido um pedido do Ramon na época de técnico do Vasco. O Ramon já falou com o Cuejar e recebeu o aval do jogador para uma negociação com o Al-Shabaab. O Corinthians já fez uma proposta para o Al-Shabaab. O contrato do jogador termina em 2026. Não se sabe agora se o negócio vai avançar ou não. Mas o Ramon Dias pergunta frequentemente à direção do Corinthians sobre o status das tratativas. Até agora não houve um acordo. Lembrando que o Corinthians já trouxe para a posição o Alex Santana e o Charles. Porém, o Dias ainda quer Cuejar e espera pelo avanço nas conversas. O Corinthians tenta a contratação, mas sabe que não se trata de um acordo fácil. O clube pensa também que o maior investimento precisa ser para jogadores de ataque. Né? O Corinthians sabe que seria interessante contratar o Cuejar a pedido do técnico Ramon Dias, mas o Corinthians quer jogadores de ataque, porque acha que essa é a principal deficiência do time neste momento. E quais são os jogadores de ataque? Bom, pode ser o Michael. O Michael pode ser estar na mira do Corinthians. Por que eu estou dizendo do Michael? Porque no início do ano, o Corinthians tentou a contratação do Michael e não conseguiu. O Michael do Al Hilal da Arábia Saudita. Agora, segundo o Jorge Jesus, técnico do Al Hilal, o Michael vai ficar à disposição do mercado a partir de agosto. O Al Hilal não quer mais contar com o Michael. Ele vai ficar à disposição do mercado. E o Corinthians brigaria pela contratação do jogador. Brigaria na concorrência com o Flamengo. O Flamengo também tem interesse na contratação do Michael. O Corinthians tem um interesse antigo já na contratação do Michael, né? Não é de hoje que o Corinthians tem interesse na contratação desse jogador. Seria o reforço de peso que o Corinthians tanto precisa para mudar de patamar o time. Um jogador de impacto ainda nessa janela, mas é claro que vai precisar de um investimento alto, né? Eu não sei quanto seria este investimento que o Corinthians precisaria para contratar o Michael. De qualquer maneira, o Corinthians está tentando a contratação deste jogador. Outro jogador que o Corinthians gostaria de contratar é o Gonzalo Plata. Gonzalo Plata do Al Saad, do Catar. Gonzalo Plata, também por indicação de Ramon Dias. É um jogador, o atacante ponta-direita do Al Saad do Catar. Esse mesmo. O Corinthians tem interesse na contratação deste jogador. Tem apenas 23 anos de idade, o Gonzalo Plata. Jogador que está nos planos do Corinthians. Outros jogadores que estão nos planos do Corinthians, nomes que fazem parte de uma lista de reforços. O TT, do Galatasaray, também ponta-direita, também jogador da posição da ponta-direita. O Corinthians está buscando jogadores para esta posição. O Sosa, do Talleres, da Argentina, ponta-esquerda. O Sosa, do Talleres, da Argentina, indicação do técnico Ramon Dias. E o Solari, do River Plate, da Argentina. O Pablo Solari, do River Plate, da Argentina. Também foram indicações do técnico Ramon Dias. O Corinthians está no mercado, está com o dinheiro da patrocinadora, vai tentar com o dinheiro da patrocinadora trazer mais jogadores para o seu elenco, para qualificar o elenco visando a disputa do Campeonato Brasileiro, da Sul-Americana e também da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, o Corinthians joga neste domingo contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Para este jogo, o Corinthians não terá o Kaká, o zagueiro Kaká que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, o Gustavo Henrique deve ser utilizado na posição. E o Alex Santana cumpriu suspensão automática, retorna ao time do Corinthians, deve formar a dupla de volantes com o Ranielli. O time do Corinthians ainda não foi definido pelo técnico Ramon Dias, pelo menos não foi divulgado pelo técnico Ramon Dias. Não se sabe se ele vai continuar com o esquema com três zagueiros ou se ele vai modificar o esquema para esta partida contra o Atlético Mineiro. Na Copa do Brasil, na semana que vem, o Corinthians já enfrenta a equipe do Grêmio. O primeiro jogo em São Paulo, o segundo jogo em Porto Alegre. E depois, no dia 13 de agosto, o primeiro jogo do Corinthians contra o Red Bull Bragantino pela Copa Sul-Americana. Também o primeiro jogo em São Paulo, o segundo jogo em Bragança Paulista. São destaques
e informações do Corinthians, aqui no... Salve fiel, salve nação corintiana. O Corinthians aí em busca de reforços, principalmente para o setor ofensivo, né? O Ramon Dias vem conversando com a diretoria para o Corinthians ir atrás aí de alguns atacantes no mercado da bola. E recentemente saiu informação no jornal argentino que o Ramon Dias pediu a contratação do Pablo Solari, atacante ponta direita do River Plate, tem 23 anos, atua também na ponta esquerda, é um jogador muito bom, muito bem avaliado aí pela diretoria e pela comissão técnica do Corinthians, e o Corinthians pretende aí fazer uma investida no jogador. O preço de mercado dele varia entre 7 e 8 milhões de euros no mercado da bola. Vale lembrar que a Esporte da Sorte, nova patrocinadora master do Corinthians, vai ajudar o Corinthians em alguma contratação de peso. Tem um valor aí de 57 milhões de reais para ajudar nas contratações, e o Ramon Dias vem conversando com a diretoria sim sobre alguns atacantes no mercado da bola que interessa o treinador, né? O Corinthians precisa muito reforçar o ataque. O Ramon Dias já deu uma cara nova para o time, mas o ataque ainda continua aí sem peças, tanto de reposição como até titulares. Acho que o Yuri Alberto tá dificilmente aí tá agradando aí a torcida do Corinthians, e já há um questionamento muito grande com base aí nos atacantes que o Corinthians tem. Pedro Raul até agora não mostrou para que veio, o Romero que vem decidindo aí, o Pedro Henrique também é outro jogador que não, até o momento, até acho que ele merece mais oportunidades, mas até o momento não firmou na equipe do Corinthians, e por isso que o Corinthians está a todo vapor aí no mercadão da bola, atrás de pontas e também de atacantes. E fora isso, o Corinthians vai atrás de uma contratação de impacto. Saiu a informação aí que o Michael será liberado do Al Hilal em agosto, e poderia ser uma bela opção aí para o Corinthians ir atrás do Michael no mercado da bola. Michael também interessa alguns clubes aqui do Brasil, como o Flamengo, mas o Corinthians, com esse patrocínio master aí, quem sabe pode fazer uma investida e trazer o Michael para o Corinthians. O Michael iria ajudar muito, hein? É tudo que o Corinthians precisa hoje em dia, um ponta, velocidade, driblador. Acho que o Michael seria uma baita contratação. E você, fiel torcida, o que vocês acham disso? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, qualquer novidade eu trago no canal. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!